o discipulador de vidas. Esta lição também é uma das de cunho doutrinário. E como não estou aqui para lhe dar sermão, porque certamente em algum momento da vida você já pronunciou a famosa frase, sou dono do meu próprio nariz, né? Não vai ser eu que vou lhe dizer o que é certo e o que é errado. Vou lhe mostrar a construção da nossa lição. E o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, nos dá uma ponte a partir do versículo de número 4 do capítulo 20 de Atos, aonde nós vamos descobrir a correlação de Paulo com Sócrates, Aristarco II, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo, e entre outros, para lhe mostrar como um bom discipulador faz discípulo. E quando ele faz direito, esses discípulos o seguem para onde quer que ele vá. E a nossa trajetória começa a partir do capítulo 19 de Atos. Vamos para o mapa, para mim poder lhe direcionar com imagem, para a gente criar esse enredo e você ver como é que acontece essa construção desse discipulado que Paulo fez com tanta eficácia. Antes de continuarmos pelo mundo de Paulo, é importante que eu diga que o método usado pelo apóstolo era atrair as multidões pela pregação, em seguida a manifestação das evidências, e o passo seguinte era o ensinamento daquilo que ele tinha pregado e daquilo que ele tinha ministrado. Dessa forma, ele se tornou um grande plantador de igreja no transcorrer das suas viagens missionárias. Agora eu quero situar você para o mapa, juntamente com o nosso texto ao lado, está em Atos capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Eu quero que você nos acompanhe a partir dessa leitura para você ver o desfecho da história de Paulo e a construção que ele faz na vida destes homens que lhes acompanham. No versículo 1, vou poder aqui grifar para vocês acompanhar de pertinho. Vamos lá. No versículo 1 do capítulo 19, Apolo já se encontrou com Priscila e Áquila e desejaram que Apolo conhecesse Paulo. E neste versículo, o nosso discípulo Apolo, ele espera ansiosamente por Paulo em Corinto. Ok? Aí nós vamos seguir o versículo e vamos descobrir aonde é que Paulo está. Você já sabe que Apolo está esperando o apóstolo Paulo em Corinto, né, sobre a guarda de Priscila e Áquila. Aí no versículo seguinte, ainda no mesmo versículo, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, ou seja, de Antioquia. Ele passa por todas estas regiões superiores e se encontra em Éfeso. É neste cenário que acontece o assunto da lição. Na verdade, nós fechamos o assunto da lição anterior. É aqui, neste contexto, que acontece uma das evidências, uma das grandes evidências manifestadas no ministério do apóstolo Paulo.
onde ele, encontrando alguns discípulos, ele começa a conhecê-los melhor, e no versículo 3, ele pergunta para eles se são batizados. E continuando, eles dizem que são batizados apenas no batismo de João. E neste cenário, o apóstolo Paulo ele estende as mãos sobre os discípulos, sobre esses discípulos que ele encontrou nessa região, e estes recebem o batismo do Espírito Santo, com a imposição de mãos do apóstolo Paulo. Aqui a nossa marcação saiu, mas para que você possa ficar localizado. Éfeso, tá? É neste cenário aqui que a nossa lição de número 7 foi construída, e esta lição também está sendo construída também sobre a trajetória da terceira viagem missionária do nosso apóstolo. E não para por aqui. Os milagres continuam. No decorrer do texto, nós vamos observar ainda no capítulo 19, tá? Neste mesmo prisma, em Éfeso, você pode ficar com o seu olhar tanto no mapa quanto nos textos, para acompanhar de pertinho e conferir como fica mais fácil de você compreender as Escrituras desta forma. E os discípulos, depois da imposição das mãos do apóstolo, eles tanto falavam em mistério, como profetizavam. E o texto continua. No versículo de número 8, Paulo sente o método de visitar ou de chegar em uma localidade e ir em direção primeiro da sinagoga, e nas sinagogas, que eram os seus pares, os judeus, porque no coração dele a mensagem teria que ser pregada primeiro para os judeus, depois para os gentios. E esse é o método que o apóstolo Paulo ele adota no seu ministério, e isto lhe acompanha até o fim. E a mensagem do apóstolo Paulo era sobre acerca do reino de Deus, ainda no versículo de número 8. E nós podemos observar no versículo seguinte que o apóstolo Paulo não dava colher de chá para ninguém, não. A mensagem era rígida, era dura. Os discípulos que acompanhavam, foi obrigado ele encontrar um local específico para poder se organizar, poder se sentar com ele. E no versículo seguinte, que é o versículo de número 9, nos diz que este lugar era uma escola de um certo tirano. Tá? Então, na escola de tirano, Paulo se sentava com esses discípulos e disputava com eles. E o negócio era tão pegado que esses discípulos, não concordando com eles, a grande maioria se dispersou. Eles se afastaram de Paulo, não concordaram com a ideia de Paulo. Então lá não tinha colher de chá, não tinha aquele negócio, aquela maquiagem, não. O negócio lá era caldo de mocotó mesmo, tá? Negócio pesado. Paulo não passava a mão na cabeça de ninguém. O ensinamento era duro, era aqui que ele sentava e ensinava seus discípulos. E isso durou um espaço de 2 anos, nessa peleja. Paulo era paciente. 2 anos essa incursão resistiu. E o resultado era iminente. As evidências tinham que acompanhar o ministério de Paulo. E a partir do versículo de número 11 do mesmo capítulo, nós vamos observar Paulo fazendo maravilhas extraordinárias no versículo de número 11. No versículo de número 12, os lenços que Paulo usava e os aventais que eram levados aos corpos dos enfermos, as enfermidades fugiam deles. Os espíritos malignos também saíam. Os exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu, principal dos sacerdotes. E a surpresa destes que tentavam imitar Paulo está no versículo de número 15. Os espíritos
voltavam para ele e perguntavam para ele o que está escrito aqui no versículo, vou ler para vocês. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E os espíritos que estavam em possessão desses personagens, dessa personagem, desse texto, partiram para cima destes, e olha que eles ficaram frustrados, porque não adianta você querer imitar, não adianta você querer usar ferramentas alheias. Você tem que descobrir quais são as suas ferramentas e fazer uso delas como Deus lhe ortogou. Esses dois camaradas propagaram o nome de Paulo com este feito tão extraordinário que todos os gregos, como se refere no versículo 17, que habitavam em Éfeso, passaram a conhecer Paulo e temer o nome de Paulo, porque o nome de Paulo foi vendido pelos demônios que estavam possessos em uma pessoa. Então, o comercial feito por esses personagens surtiu um efeito extraordinário que toda a região de Éfeso foi impactada com a notícia de que Paulo estava presente naquelas redondezas. Enquanto alguns discípulos se afastavam de Paulo pela dureza do ensinamento, da doutrina, outros, ouvindo e vendo estes acontecimentos dentro de Éfeso, versículo 18, outros criam, vinham confessando publicamente os seus efeitos, a tal ponto que até os que faziam uso das artes mágicas, versículo 19, queimavam seu material de trabalho. Imagina, aqui traz até um número, é o número equivalente ao valor das peças dos livros que foram queimados. Está aqui o valor. Vamos ler o versículo, para ficar mais explícito. Também muitos dos que seguiam a artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Vestimento de uma vida toda, os camaradas tocavam fogo e se rendiam aos ensinamentos, à pregação deste apóstolo. Olha que nós estamos dentro de Éfeso. Eu estou trazendo este panorama para você, porque isto é poderoso demais. Dentro de Éfeso. É muito importante que você entenda isto, porque praticamente esta lição é uma lição introdutória da que está por vir, após esta. Porque se você não entender em que cenário o apóstolo Paulo se encontra no seu ministério, na sua jornada, fica difícil de você poder fazer uma análise da trajetória do apóstolo Paulo. Vamos continuar aqui dentro de Éfeso. E a palavra do Senhor crescia de sobremaneira poderosa, versículo de número 20. E no versículo de número 21, eu já comentei isto na lição anterior, e aqui você vai ver o contexto original de onde exatamente isto aconteceu. Porque depois desses acontecimentos que registramos acima, aqui em Éfeso, nasce o desejo do apóstolo Paulo ir para a Macedônia e, passando pela Caia, desembarcar para Jerusalém. Isso no coração de Paulo. E aqui nasce do coração de Paulo também o desejo de ir a Roma, versículo de número 21. Então Paulo já fez o seu trajeto missionário. Eu vou até a Caia, né? E de lá eu remeto para Jerusalém. Mas o que acontece é que em momentos após este pensamento, o próprio texto nos traz à tona isto, que acontece um evento onde faz a ponte direto
com a nossa lição, que está lá na leitura em classe, no capítulo de número 20 de Atos, versículo 1. É aqui neste cenário. Veja o tanto de acontecimentos que aconteceu para desembarcar em Atos 20, versículo 1. O que aconteceu? Um certo Demétrio, um oríveis de Éfeso, se preocupa com a popularidade do apóstolo Paulo e se preocupa mais ainda com o seu comércio, porque os cidadãos estavam se convertendo ao cristianismo e os templos dedicados a Diana estavam ficando vazios e o comércio de ourives, das estatuetas, das ornamentárias, né, que sustentavam os templos, o comércio deu uma queda preocupante para os ourives. Demétrio conseguiu alvoroçar toda Éfeso contra o apóstolo Paulo. Nós não vamos debruçar sobre o assunto, mas para trazer apenas este acontecimento, que essa foi a deixa, né, para que Paulo pudesse sair de Éfeso e cumprir a rota que ele tinha já predeterminado antes dessa confusão. O que eu quero tirar dessa confusão de Demétrio é que eles pegaram 2 companheiros de Paulo, que foi Gaio e Aristarco, que está no versículo de número 29, está na tela aí para você acompanhar. Olha a reação do apóstolo Paulo aos companheiros de viagem de Paulo, tá? Olha a reação dele. Ele, por todas as forças, queria se manifestar pelos seus amigos, pelos seus companheiros. Pense numa amizade poderosa, mas pressionado por outros, eles não permitiram que o apóstolo se apresentasse ao teatro. Se ele tivesse se manifestado, não existia nenhuma garantia que ele sairia de lá ileso, ou que ele conseguiria defender suas ideias, ou se justificar. Não tinha garantias. Então, a melhor decisão que foi tomada entre os pares do apóstolo foi não permitir que ele fosse ao teatro em defesa dos 2 parceiros, que é Gaio e Aristarco. Depois que cessou o alvoroço, Paulo se despediu dos seus companheiros e seguiu rumo à Macedônia. Atos capítulo de número 20, versículo de número 1, está aí na tela para você acompanhar. Paulo não faz o seu trajeto missionário em uma excursão de férias, não. Ele vai trabalhando. Você pode observar no versículo de número 2 do capítulo 20, que ele vai pelas terras exortando-os com muitas palavras. E a nossa lição de hoje, a nossa lição de número 8, nós vamos finalizar aqui no versículo de número 2. Veio a Grécia. Ok? Veio a Grécia, Corinto, que na verdade era daqui que Paulo pretendia regressar para Jerusalém. Nós vamos deixar para outro assunto para outra lição. E com o versículo de número 2, nós fechamos a leitura do mapa, a continuação da leitura, nós vamos deixar para a próxima, porque aqui nós vamos aplicar o contexto do cuidado do apóstolo Paulo pelos vocacionados e o carinho dele por estes homens que eram a sua coroa, ou seja, a pérolas de sua coroa. Que Deus nos abençoe.